Jorge chegou mais cedo à fazenda e ficou em choque quando viu Marlene, a faxineira nova, alimentando as galinhas ao lado de Leonardo e Lucas. Ele parou imóvel ao fundo e suas pernas tremeram ao reconhecer nos rostos das crianças os mesmos traços do filho que havia perdido. Jorge soltou a cerca e sentiu o suor frio escorrer pela testa enquanto dava alguns passos trêmulos em direção àquela cena que parecia ter saído de um sonho esquecido, mas ao mesmo tempo era tão real que aqueceu algo dentro dele que estava congelado há anos. As crianças continuavam jogando milho para as galinhas, rindo com aquela pureza que só existe nos pequenos, e Marlene olhava para eles com um carinho tão genuíno que ele teve certeza de que aquilo não era apenas um trabalho para ela, era algo muito mais profundo e verdadeiro. Ele parou a 3 metros de distância, escondido atrás de um poste de madeira que sustentava o telhado velho do galinheiro, observando cada movimento daqueles meninos que tinham os cabelos loiros exatamente na mesma tonalidade que seu filho tinha quando era pequeno. Leonardo pegou uma galinha marrom no colo com cuidado e mostrou para o irmão. E Lucas bateu palmas animado enquanto Marlene sorria e segurava as 2 crianças ao mesmo tempo, equilibrando o corpo para que nenhum dos 2 caísse. Jorge sentiu os olhos arderem e precisou engolir seco para não deixar que as lágrimas caíssem ali mesmo, na frente de todos, porque ele não chorava desde o dia em que perdeu seu filho e jurou que nunca mais faria isso na vida. Tia Marlene, olha como ela é fofinha! Leonardo falou alto, segurando a galinha com as 2 mãos pequenas enquanto a ave cacarejava baixinho. E ele riu, mostrando os dentes brancos e perfeitos. Cuidado, amor. Ela pode bicar o seu dedinho se você apertar demais. Marlene respondeu com voz suave, ajeitando o cabelo de Lucas, que estava caindo no rosto dele por causa do vento que soprava fraco naquela tarde de sol forte. Jorge se aproximou mais um passo e pisou em um galho seco que estava no chão. E o barulho fez com que Marlene virasse a cabeça rapidamente na direção dele, assustada, com os olhos arregalados e a boca entreaberta. Ela ficou paralisada por 1 segundo, segurando os 2 meninos com mais força. E Jorge percebeu que ela estava com medo, mas não era um medo comum. Era o tipo de medo que vem de quem já sofreu muito e não quer sofrer de novo. Ele levantou as mãos devagar, mostrando as palmas vazias, tentando acalmá-la, sem dizer nada ainda, porque sabia que qualquer palavra errada poderia fazer ela pegar as crianças e correr dali sem olhar para trás. Desculpa, eu não queria assustar você. E Jorge disse com a voz baixa e gentil, dando mais um passo lento e mantendo as mãos erguidas. E Marlene continuou parada, respirando rápido, analisando cada movimento dele com os olhos atentos. Quem é o senhor? Marlene perguntou com firmeza. Mas a voz dela tremia um pouco e ela colocou Lucas atrás de si enquanto segurava Leonardo pela mão, protegendo os 2 com o próprio corpo. Eu sou o dono dessa fazenda. Meu nome é Jorge. Ele respondeu devagar, abaixando as mãos e tentando sorrir. Mas o sorriso não saiu direito porque ele ainda estava tentando processar tudo que estava vendo na frente dele. Marlene olhou para ele de cima a baixo, avaliando o terno escuro que ele usava, os sapatos de couro brilhante que estavam sujos de terra e a expressão confusa que ele tinha no rosto, e ela relaxou um pouco, mas ainda mantinha os meninos protegidos atrás de si. Leonardo espiou por trás da perna dela e olhou para Jorge com curiosidade, inclinando a cabecinha para o lado. E Lucas fez a mesma coisa do outro lado. E os 2 pareciam espelhos um do outro, movendo-se ao mesmo tempo, pensando ao mesmo tempo, existindo ao mesmo tempo. Eu não sabia que o senhor viria hoje, Marlene disse finalmente, soltando o ar que estava presa nos pulmões. E ela alisou o avental azul com as mãos nervosas, tentando se recompor. Eu também não sabia que tinha crianças aqui. Jorge respondeu com sinceridade, olhando fixamente para os 2 meninos que agora saíram de trás de Marlene e voltaram a brincar com as galinhas. Eles são meus filhos.
Marlene disse rápido, quase defensiva, e Jorge notou que ela cruzou os braços na frente do corpo. Eles são lindos. Jorge falou com honestidade, e Marlene piscou surpresa, porque claramente não era isso que ela esperava ouvir. Leonardo pegou mais milho do bolso do casaco azul e jogou para as galinhas, e uma galinha branca grande correu rápido e bicou tudo antes das outras, e ele riu alto, batendo palmas, e Lucas imitou o irmão, rindo junto, e os dois caíram sentados no chão de terra, sujos, felizes, livres. Jorge não conseguia tirar os olhos deles, porque cada gesto, cada risada, cada movimento o lembrava de Gabriel, o filho que ele havia perdido, e pela primeira vez em 5 anos ele sentiu algo além de dor ao pensar naquela lembrança. "O senhor está bem?" Marlene perguntou, percebendo que Jorge tinha ficado parado, olhando para as crianças sem piscar, e ela franziu a testa, preocupada. "Desculpa, é que eles me lembram alguém." Jorge respondeu com a voz engasgada e ele limpou a garganta, tentando disfarçar a emoção que estava subindo. "Alguém especial?" Marlene perguntou com cuidado, e Jorge assentiu devagar, mas não disse mais nada. Leonardo levantou do chão e correu até Marlene, segurando a barra do vestido dela e puxando com força, tentando chamar a atenção, e ela olhou para baixo, sorrindo. E ele apontou para uma galinha pintada que estava sozinha no canto. "Tia, aquela ali está triste. A gente pode dar milho só para ela?" Leonardo perguntou com os olhos brilhando, cheio de empatia, e Marlene se agachou na altura dele, ajeitando o cabelo loiro que estava bagunçado. "Claro que pode, amor. Você tem um coração muito bonito." Marlene disse beijando a testa dele, e Leonardo saiu correndo até a galinha, seguido por Lucas, que não queria ficar para trás. Jorge observou tudo aquilo e sentiu algo se mover dentro do peito. Algo que ele não sentia há muito tempo, e ele percebeu que não era apenas a aparência dos meninos que o afetava. Era a forma como Marlene cuidava deles, a forma como eles confiavam nela, a forma como tudo parecia tão natural e verdadeiro. Ele se aproximou mais, devagar, e ficou ao lado de Marlene, observando as crianças brincarem, e ela olhou para ele de soslaio, ainda um pouco desconfiada, mas menos tensa do que antes. "Há quanto tempo você trabalha aqui?" Jorge perguntou, tentando puxar conversa, e Marlene mordeu o lábio antes de responder. "Hoje é meu 2º dia." Marlene respondeu baixo, e Jorge virou a cabeça rapidamente para ela, surpreso. "2º dia? E quem te contratou?" Jorge perguntou confuso, porque ele não tinha autorizado nenhuma contratação nova. "O senhor Américo, o caseiro, ele disse que precisava de ajuda na limpeza e que o senhor tinha aprovado." Marlene explicou, e Jorge fechou os olhos e suspirou, porque Américo sempre fazia isso, contratava gente sem avisar. Mas dessa vez ele não ia reclamar. "E as crianças? Você sempre traz elas?" Jorge perguntou, e Marlene abaixou a cabeça envergonhada. "Eu não tenho com quem deixar, senhor, mas eu prometo que eles não atrapalham. Eles ficam quietinhos e eu faço todo o trabalho direitinho." Marlene falou rápido, nervosa, e Jorge levantou a mão, interrompendo ela. Não, eu não estou reclamando. Pode trazer eles sempre que quiser." Jorge disse com um sorriso pequeno, e Marlene olhou para ele com desconfiança, como se não acreditasse no que estava ouvindo. "Sério?" Marlene perguntou, e Jorge acenou com a cabeça. "Sério, aliás, essa fazenda tem cavalos, vacas, porcos e muitos outros animais. E eles podem conhecer todos se quiserem", Jorge completou, e Marlene arregalou os olhos. "O senhor é muito gentil, obrigada." Marlene disse com sinceridade, e Jorge apenas sorriu. Lucas tropeçou em uma pedra e caiu de joelhos no chão, e antes mesmo que ele começasse a chorar, Leonardo já estava do lado dele, ajudando o irmão a levantar, limpando a terra do joelho dele com a mão pequena. E os dois se abraçaram rápido antes de voltar a brincar. Jorge sentiu o peito apertar, porque aquilo era exatamente o que ele sempre imaginou, que seria ter mais de um filho.
irmãos se cuidando, se protegendo, se amando, e ele nunca teve a chance de dar isso ao Gabriel. Eles são muito unidos, Jorge comentou, e Marlene sorriu com orgulho. Sim, eles só têm um ao outro, Marlene disse, e Jorge percebeu que tinha uma história por trás daquela frase, mas ele não quis perguntar agora. Leonardo e Lucas voltaram correndo até eles, segurando algo nas mãos, e os dois abriram as palmas ao mesmo tempo, mostrando 2 ovos pequenos que tinham acabado de encontrar no ninho das galinhas, e eles estavam radiantes. Olha, tia, a gente achou! Leonardo gritou animado, e Marlene se abaixou pegando os ovos com cuidado. Que lindo! Vocês são uns ajudantes incríveis! Marlene elogiou, e os dois pularam de alegria. Jorge observou tudo aquilo e tomou uma decisão ali mesmo, naquele momento, sem pensar muito, apenas sentindo que era o certo a fazer. E ele se abaixou na altura dos meninos, ficando de cócoras, e os dois olharam para ele com curiosidade. Vocês gostam de animais? Jorge perguntou com um sorriso, e os dois acenaram com a cabeça ao mesmo tempo empolgados. A gente ama! Lucas respondeu com a voz fininha, e Jorge riu. Então, que tal conhecerem os cavalos agora mesmo? Jorge sugeriu, e os olhos dos meninos brilharam de uma forma que ele nunca tinha visto antes. Sério? Leonardo perguntou incrédulo, e Jorge acenou com a cabeça, e os dois gritaram de alegria, pulando e se abraçando. E Marlene olhou para Jorge com os olhos cheios de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Muito obrigada, senhor, Marlene disse com a voz embargada, e Jorge levantou, olhando nos olhos dela. Me chama de Jorge, e você não precisa agradecer, Jorge disse, e Leonardo veio correndo e parou na frente dele, puxando a barra do paletó dele com a mão suja de terra. Senhor Jorge, o senhor pode me levar para ver os cavalos agora? Leonardo perguntou com os olhos esperançosos, e Jorge olhou para Marlene pedindo permissão silenciosa, e ela sorriu e acenou com a cabeça, e ele pegou a mão pequena de Leonardo, e Lucas veio correndo e pegou a outra mão, e os 3 começaram a andar juntos em direção ao estábulo. Jorge andava devagar, ajustando o passo para que os meninos conseguissem acompanhar, e ele olhou para baixo, vendo as 2 cabeças loiras ao lado dele, e ele sentiu uma sensação de paz que não sentia há anos. Eles chegaram perto do estábulo e os meninos soltaram as mãos dele e correram até a cerca de madeira, apoiando os braços no topo e esticando o pescoço para ver os cavalos que estavam dentro. E um cavalo marrom grande se aproximou, e Leonardo esticou a mão, e o cavalo cheirou devagar, e o menino riu encantado. Ele gostou de mim, Leonardo gritou olhando para Jorge, e ele sorriu. Ele sabe reconhecer pessoas boas. Jorge respondeu, e Lucas também esticou a mão, e o cavalo cheirou dele também, e os dois ficaram ali, fascinados, tocando no focinho macio do animal. Marlene chegou perto deles e ficou ao lado de Jorge, observando os filhos brincarem com o cavalo, e ela olhou para ele de lado, e ele olhou de volta, e os dois sorriram sem dizer nada, porque não precisava de palavras para entender o que estava acontecendo ali. O sol começou a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, e as galinhas voltaram para o galinheiro sozinhas, e os meninos finalmente se cansaram e voltaram até Marlene, segurando nas pernas dela, cansados, mas felizes. A gente pode voltar amanhã? Lucas perguntou com a voz sonolenta, e Marlene olhou para Jorge, esperando a resposta dele. Pode voltar todos os dias, Jorge respondeu, e os meninos sorriram, e Marlene agradeceu com os olhos. Jorge acompanhou os 3 até o portão da fazenda, e Marlene pegou as crianças no colo, uma em cada braço, e eles encostaram as cabeças no ombro dela, quase dormindo, e Jorge ficou parado ali, vendo eles se afastarem pela estrada de terra, e ele sentiu que não queria que eles fossem embora. Ele voltou para dentro da fazenda e foi direto para o escritório. Pegou o telefone e ligou para Américo, e quando o caseiro atendeu, ele foi direto ao assunto. Américo,
Aquela funcionária nova, a Marlene, eu quero que você dê a ela a casa pequena que fica perto do lago, a que está vazia. E eu quero que você coloque tudo que ela precisar lá dentro: cama, geladeira, fogão, tudo. Jorge ordenou, e Américo ficou em silêncio do outro lado da linha, surpreso. Sim, senhor, mas posso perguntar o motivo? Américo questionou com cuidado. E Jorge suspirou. Ela tem 2 filhos pequenos e precisa de um lugar seguro para morar. E eu quero ajudar. Jorge explicou. E Américo concordou. Entendi.